Boas malta, finalmente trago um vídeo exclusivamente a analisar o meu portfólio de investimento. Este acaba por ser um update do meu primeiro vídeo no YouTube, que já conta com mais de 8.000 visualizações, incrível. E a verdade é que, na minha opinião, o meu portfólio está muito mais sólido do que naquela altura, em outubro de 2025. Mas antes de mais, para quem não me conhece, o meu nome é Nuno Ferreira, eu tenho 26 anos. Comecei a trabalhar em setembro de 2021 e desde então, uma parte de todos os meus ordenados foram para investimento. Por isso, nunca vou poder dizer que não comecei cedo ou que gastei dinheiro mal gasto, ok? Sou muito certinho desde sempre. Ao longo destes 4 anos e meio fui ganhando muito conhecimento e apercebi-me que a estratégia que mais se enquadrava com o meu perfil e com os meus objetivos é Dividend Investing. No entanto, é uma estratégia que só faz sentido num horizonte temporal alargado, ok? Portanto, eu sou um investidor de longo prazo e, idealmente, tenciono nunca vender as minhas empresas. O meu objetivo é viver de dividendos neste momento, por isso eu vou precisar de manter muita consistência no investimento ao longo do tempo. E uma boa empresa para fazer parte da minha estratégia tem que ser madura, sólida, com fluxos de caixa previsíveis e consistentes mais uma vez, com faturação e lucro, por exemplo, sempre crescente ao longo do tempo. Mesmo que esse crescimento seja moderado, ok? Se os fundamentos das minhas empresas crescerem ali na casa dos 5%, é mais do que suficiente para o ativo estar super enquadrado com a minha estratégia de investimento. Isto porque tudo tem de ser feito de forma sustentável. Por isso procuro empresas com dívidas controladas e payouts equilibrados, para terem sempre margem para continuarem a investir no negócio, ter esse tal crescimento consistente e também recomprar ações ao longo do tempo, aumentando assim a minha participação nesses ativos período a período. Atualmente reinvisto 100% dos dividendos que eu recebo nas próprias empresas, ok? Aumentando assim o número de ações que eu tenho em cada uma delas. Portanto, o meu retorno vem do crescimento sequencial das empresas, das recompras de ações que as empresas fazem e dos dividendos que as empresas pagam. E atenção, o facto de eu estar a pagar 28% de retenção na fonte sobre os dividendos que eu recebo não faz com que a estratégia deixe de fazer sentido para mim, ok? Eu não invisto com o intuito de ter 100% de eficiência fiscal. Eu invisto com o intuito de viver de rendimentos. São coisas completamente diferentes. E hoje, com 4 anos e meio de trabalho, eu já consigo ter um bom montante de rendimento mensal através dos meus dividendos. Mas claro, esta estratégia é muito baseada no juro composto, ok? Portanto, ainda estamos muito no início e este montante vai sim crescer e crescer e crescer ao longo do tempo. Mas bem, antes de começarmos a analisar o meu portfólio propriamente dito, eu quero deixar um aviso, ok? Eu não sou consultor financeiro, isto é muito importante. Este vídeo é apenas para entretenimento. Estou aqui para partilhar o meu percurso e a minha visão, ok? Que é totalmente diferente da maioria das pessoas. Isto enquadra-se ao meu perfil, não ao vosso. Por isso, nunca comprem um ativo financeiro por verem alguém na internet a falar sobre ele, ok? Façam sempre a vossa própria pesquisa, isto aqui é indiscutível. Estudem e percebam aquilo que verdadeiramente faz sentido para vocês. Bem, como vocês podem ver, estamos aqui no meu portfólio. Neste momento tenho 26.690 dólares, mais ou menos. Estou muito satisfeito por ver que gradualmente estou a construir um património sólido, ok? Este montante tem sim crescido sequencialmente. Sei que este é o percurso natural dentro desta estratégia, ok? Investir em empresas robustas, com fundamentos sólidos e modelos de negócio consistentes, tende a gerar valorização ao longo do tempo. Ainda assim, como vocês podem ver, desde o início do ano, e estamos hoje no último dia de fevereiro, eu estou a ter uma valorização de mais de 13%, mais de 3.000 dólares. Isto porque num contexto de instabilidade macroeconómica, este tipo de empresas tende a resistir muito melhor, conseguindo, na maioria dos casos, ultrapassar ali alguns períodos de crises com muito pouco impacto nos seus fundamentos, ok? E grande parte dos investidores já sabe. Além disso, o mercado encontrava-se, de forma geral, caro. Isso era visível se olharmos, por exemplo, para o SP500. Ele estava com um price to earnings muito superior à sua média histórica. E estava com um dividend yield muito inferior à sua média histórica também. E o que se comenta por aí é que muitos investidores, face a este cenário, estavam a passar e a transitar os seus investimentos de ativos mais voláteis para este tipo de ativo mais defensivo. Por isso esta valorização em apenas 2 meses é muito atípica para o tipo de empresa que eu tenho. Mas claro, se formos ver aqui ao último ano, já teve uma valorização só de 11,29%, portanto o último ano também foi muito abaixo do mercado. Mas bem, antes de passarmos para a diversificação setorial e para as minhas posições e falar das empresas, quero-vos mostrar a minha rentabilidade até agora. Eu neste momento tenho de ganho realizado pouco mais de 7.000 dólares, em dividendos praticamente 1.000 dólares também, e neste momento em ordens abertas estou com pouco mais de 3.000 dólares. Se somarmos estas três vertentes, podemos ver aqui o meu retorno total em dólares, que está em cerca de 11.100. Eu considero que isto aqui é um montante de valorização
muito bom, muito sinceramente, tem para 4 anos e tal, dá uma média de 2.000 e tal dólares por ano, portanto tem sido super positivo a nível de património eu estar a investir em mercados financeiros, pelo menos até agora. Mas claro, isto aqui também é algo que importa pouco, porque o que me interessa a mim neste momento é escolher as melhores empresas de dividendos para o longo prazo, para segurá-las para sempre e para ir recebendo dividendos ao longo de toda a minha vida. E bom, analisando aqui a diversificação a nível de indústria, podemos já ver aqui que eu estou muito pouco exposto aos setores tecnológico, financeiro e energético. É verdade que estes são 3 dos principais setores a nível mundial e reconheço que este é um aspecto que pode ser melhorado. No entanto, eu só pretendo reforçar estas áreas se encontrar empresas que estejam totalmente alinhadas com a minha estratégia de investimento, ok? Com estas quedas recentes no mercado, eu sei que podem estar agora aqui a surgir algumas oportunidades. Empresas boas a preços atrativos, como por exemplo a Microsoft, que tem descido muito desde o início do ano e é uma excelente empresa de dividendos. Ainda assim, trata-se de algo que eu tenho acompanhado diariamente. Portanto, irei continuar a tomar decisões ponderadas, sempre com o objetivo de melhorar a qualidade do meu portfólio para o longo prazo. Eu não vou estar a comprar empresas desses setores só para estar a ganhar aqui diversificação, ou para dizer que estou exposto a mais setores, ok? Não é esse o meu objetivo. Isto porque eu quero é ter as melhores empresas de dividendos e por vezes estar a diversificar pode não fazer sentido, ok? No entanto, pode haver aqui algumas empresas que encaixam bem e eu vou estar a acompanhar isso. Portanto, temos aqui 31,9% em fundos de investimento imobiliário, ou seja, REITs, 12% em restaurante, 11% de cuidados pessoais / domésticos, 10,5% em produtos farmacêuticos, 10% em alimentação, 7% em bebidas não alcoólicas. Portanto, aqui estas bebidas, esta alimentação e estes cuidados pessoais são sim empresas de consumo. No entanto, eu gosto de ver aqui por indústria porque dá para perceber a real diversificação, ok, que eu tenho. Tenho aqui depois 5% em tabaco, 4% em caminhos de ferro, 4% aqui em retalho e 3,6% em setor financeiro. E bem, como podem ver neste momento, eu possuo 14 empresas, ok, começa ali na Realty Income e acaba aqui na Ian Brands, portanto são 14 empresas. Eu vou efetuar agora aqui um pequeno enquadramento de cada posição no meu portfólio, quais são os meus objetivos e o que é que eu penso em relação a cada uma destas posições. E bem, aqui a minha maior posição é a Realty Income, que é sem dúvida o meu REIT preferido. Trata-se de uma empresa extremamente sólida e acaba mesmo por ser aqui a base do meu portfólio. É de longe a empresa que mais dividendos me paga, permitindo-me todos os meses ter dinheiro a entrar para eu poder investir onde eu quiser. A empresa fechou o ano 2025 de uma forma muito positiva, na minha opinião. Reduziu o número de imóveis ao longo do ano, o que na minha perspectiva foi uma decisão excelente. Isto porque vendeu propriedades que tinham rentabilidades baixas para investir em ativos de maior qualidade e rentabilidade. Isso demonstra uma gestão muito eficiente do seu portfólio. Além disso, tem vindo a reduzir a sua exposição a imóveis comerciais, o que é excelente. Era o principal risco da empresa. Tem sim aumentado a sua presença em setores como o industrial, por exemplo. Paralelamente também está a diminuir a sua concentração nos Estados Unidos da América, o que tem tornado este REIT praticamente um autêntico ETF, ok? É extremamente sólido, previsível e muito bem diversificado por cliente, por setor, por região, por moeda e estrutura de dívida até. Isto porque a empresa consegue ainda financiar-se em diferentes mercados com taxas de juros variadas, consoante as oportunidades existentes neste momento a nível macro. Apesar da Realty Income não ter o mesmo potencial de crescimento de outras posições que vocês vão ver aqui, oferece muita estabilidade e versatilidade à minha estratégia de investimento. E eu estou mesmo muito satisfeito com a posição. Aproveito também para dizer desde já que todo o montante que eu receber do reembolso do IRS referente ao período 2025 vai ser utilizado em ações da Realty Income para aumentar o meu fluxo de caixa mensal. Mesmo que a empresa neste momento represente 20 e tal % do portfólio, eu estou bem com isso neste momento, ok? A posição está a fazer quase 20%, estou com mais de $1000 de valorização neste momento. A empresa desde o início do ano tem crescido muito. Mas bom, vamos agora passar aqui para a minha segunda maior posição, também já está aqui nos $3000. Falo da Procter & Gamble, uma verdadeira gigante do setor do consumo. A empresa tem inúmeras marcas de referência nas áreas da saúde, higiene e bem-estar, ok? Como por exemplo a Fairy, a Dodota, a Gillette, a Oral-B, entre muitas outras marcas. Trata-se de uma empresa extremamente previsível também. Tem tido um crescimento muito consistente ao longo dos anos e um excelente fluxo de caixa. Algo que eu gosto muito na Procter & Gamble é que tem margens muito superiores à concorrência e ao setor em si, não é? Neste aspecto eles têm muita vantagem competitiva. Na prática funciona também como um autêntico ETF, ok? Que tem as melhores marcas de saúde
saúde no mundo. Portanto, eu no fundo estou aqui a investir em ETFs e não em empresas. Ao longo do ano a empresa tem vindo a recomprar muitas ações de forma consistente, tem um payout controlado, um histórico impressionante de crescimento de dividendos pago por ação há praticamente 70 anos. Muito antes dos meus pais nascerem já estava aqui a Procter & Gamble a começar a sua streak de crescimento que dura até aos dias de hoje. Portanto, olhem bem para os yields and cost das posições de há 40 e há 50 anos, meu Deus. Esta empresa tornou-se a minha segunda maior posição, sobretudo porque teve durante ali um determinado período a preços muito atrativos. E graças a isso eu fui montando uma posição interessante, fui comprando mensalmente a empresa. Eu não estava a encontrar uma justificação clara para a empresa estar ali a descer 20% e 30%. E sendo ela uma empresa premium e totalmente alinhada com a minha estratégia de investimento, eu fui sim aportar. Ela nunca ficou verdadeiramente muito barata, ok? Porque empresas deste nível raramente o vão ficar. Mas ficou muito mais acessível em comparação com as minhas primeiras entradas. Curiosamente, depois de tudo isto, eu ainda tenho vontade de comprar mais ações da empresa, ok? Mesmo após esta subida recente nos últimos 2 meses. Portanto, ela na altura estava ali nos 3% do dividend yield, agora já está nos 2.5, 2.6, mas é uma empresa que eu amo. Portanto, é aqui a minha segunda maior posição, também estou super confortável com isso, ok? É um lugar onde eu quero que a empresa se mantenha, estar ali no top 2, top 3, por aí. Depois, passamos aqui para o McDonald's. Considero também ter uma das melhores empresas para dividendos. O que me impressiona muito aqui é a forma como a empresa consegue crescer e expandir o número de restaurantes sem depender diretamente de capital próprio. E por isso, grande parte dos seus lucros são usados para recompensar o acionista. Ou seja, através de dividendos e de recompras de ações. É, aliás, uma das empresas que mais recompensa o acionista através de retirar ações do mercado. E eu adoro isso, muito sinceramente. Além disso, o McDonald's é mesmo dona de 1/3 dos seus restaurantes. Falo mesmo de ser o dono dos imóveis e dos terrenos. Principalmente os que estão em localizações mais estratégicas, nos Estados Unidos e até alguns na Europa. Estimativas mais recentes apontam que o verdadeiro valor dos imóveis que a empresa tem andam ali entre os 100 e os 120 mil milhões de dólares. O que significa que a empresa tem grande parte do seu market cap justificado só pelos seus imóveis, ok? Nós aí ainda não estamos a olhar para o seu negócio e para o seu modelo de negócio e para o dinheiro que gera a empresa. Incrível. No fundo, o McDonald's também pode ser visto como um REIT de restauração, por exemplo. E depois, na vertente dos seus franchisings, recebem royalties com uma percentagem fixa da faturação desses restaurantes. É incrível e dá ali muita previsibilidade e muito fluxo de caixa à empresa. Ela não é nada cíclica e eu estou muito satisfeito por ela estar aqui também no top 3 do meu portfólio. Incrível. De seguida passamos aqui para a Coca-Cola, a melhor empresa de bebidas do mundo, na minha opinião, ok? É de longe a que apresenta as melhores margens do setor, e isso é indiscutível. É uma empresa totalmente alinhada com a minha estratégia de investimento porque não tem nenhuma red flag. A nível fundamental é muito consistente ao longo de toda a história. E para quem não sabe, a Coca-Cola tem mesmo um portfólio de marcas de bebidas alargado. Apesar de não ser público qual é a percentagem que advém das suas marcas na faturação, qual é o peso de cada marca. Eu gostava mesmo muito de ter acesso a esses dados, mas eles não publicam isso. E entre estas marcas destacam-se a Fanta, a Sprite, a Schweppes, por exemplo, entre muitas outras, ok? Com forte presença global. A empresa também nada cíclica, ok? Com um fluxo de caixa espetacular, como todas as outras até agora. E como podem ver, eu estou aqui com uma rentabilidade muito boa na Coca-Cola. Estou praticamente 25%. Aqui no McDonald's 2,5% e na Procter & Gamble 8,5%. Rentabilidades muito boas aqui nas minhas primeiras 4 maiores posições. Estou praticamente nos 2 mil dólares de valorização só aqui. Entre os ativos encontram-se alguns dos imóveis mais icónicos de Las Vegas e dos Estados Unidos, ok? Como por exemplo o Caesars Palace, que é muito conhecido. Algo que eu gosto muito nesta empresa é que ela tem longos contratos com os seus inquilinos. A média anda mesmo ali nos 40 anos, meu Deus. E os valores das rendas são ajustados anualmente consoante a inflação. Os inquilinos também assumem 100% da manutenção dos imóveis. Para mim, isto torna a Vichy um REIT super sólido. E tem um dividend yield muito atrativo, está ali nos 6 tal %. Eu decidi manter apenas 2 REITs no meu portfólio, o Realty Income e a Vichy, e eu estou super satisfeito com eles, ok? Isto porque relação risco-dividendo, eu acho que são os 2 melhores, sem sombra de dúvidas, neste momento. Dão mesmo muito fluxo de caixa para eu estar ali a comprar estas açõezitas da Coca-Cola, do McDonald's,
a Procter & Gamble e ter depois muito juro composto infinitamente. Passamos depois aqui para a Zoetis, empresa que já tem aqui uma posição de $1.500. É muito recente no meu portfólio, está num setor completamente diferente, é de saúde animal, atua tanto no segmento de animais de companhia, os pets, como por exemplo nos animais de produção. A Zoetis é líder no seu setor, tem um vasto portfólio de produtos, nas quais se destacam vacinas e tratamentos para os animais. Trata-se de produtos premium, portanto graças a isso eles têm ali uma enorme fidelidade com veterinários, por exemplo. E é graças exatamente a essa qualidade que lhes permite ter margens também muito superiores aos da concorrência. Em termos fundamentais, eu amo a empresa, ela tem crescido sempre. O dividendo da empresa é bastante interessante e apresenta um payout muito baixo, o que permite à empresa recompensar muito bem o acionista também e continuar ainda a crescer. Trata-se claramente de uma empresa de dividend growth. Isto porque os seus aumentos do dividendo pago por ação andam à volta dos 15% a nível anual. E é uma empresa que não é nada cíclica, ok? Existe sempre uma procura constante dos seus produtos. Eu estou mesmo muito satisfeito com esta posição, ok? Muito sinceramente. Ela entrou há pouco tempo e já ocupa aqui um lugar de destaque. Isso deve-se sobretudo porque tenho aproveitado os bons preços a que a empresa está e estou a construir já uma posição forte para o longo prazo, ok? Depois entramos aqui na Altria, uma empresa muito conhecida do setor do tabaco, principalmente por ser dona de marcas como a Marlboro, a L&M e a Chesterfield. A empresa é mesmo muito rentável e tem margens muito elevadas. Está com um free cash flow completamente absurdo, ele tem crescido muito. Apesar do consumo dos cigarros no mundo estar sempre a diminuir, a Altria tem conseguido sempre crescer e apresentar resultados sólidos. A empresa conseguiu entrar muito bem ali na parte dos vapes e dos ICOs. Está agora a entrar em bolsas de nicotina. São produtos que têm crescido muito nos últimos tempos. São produtos sem fumo. Pá, eu não percebo muito bem. Sei que a Altria está ali a conseguir investir forte e entrar forte nas tendências atuais. Isso é muito importante para mim. Isto porque a empresa é a Dividend King que tem um shareholder yield mais alto. Portanto, apesar do setor não ser o melhor, a empresa tem sim continuado a crescer e tem recompensado muito bem o acionista. Portanto, eu se calhar se continuar aqui a manter a posição, vai-me compensar muito. Estou aqui a arriscar um bocadinho sim, mas eu estou super confortável com isso. Portanto, apesar de tudo, ela está aqui a meio da tabela. Acho que com o passar do tempo, ela pode descer aqui algumas posições, apesar de tudo. Bem, passamos depois aqui para Pepsi e Mondelez. Tenho aqui posições exatamente iguais nas duas e a realidade é que ambas estão nas mesmas situações. Ambas têm sim mote de marca, ok? Têm marcas de consumo muito boas a nível macro. No entanto, a nível fundamental, provavelmente são as minhas duas posições mais fracas no portfólio neste momento. O payout em ambas as empresas está muito alto mesmo. E isso pode-me dar aqui alguns indícios de que o dividendo não está totalmente sustentável, ok? E isso é algo que eu não gosto de todo. No entanto, se olharmos para o payout com base no cash flow e não do resultado líquido, já não estão assim tão más, por isso é que eu ainda as mantenho aqui, ok? Porque o que interessa é o dinheiro que entra, não é? E sobre isso, os dividendos não representam assim tanto, mesmo assim está alto. Portanto, eu para já vou manter, mas gostava que fossem baixando aqui de peso no meu portfólio. Vão ter de ir para lugares mais abaixo enquanto não resolvem estes problemas e não têm aqui uma pequena reestruturação, reduzir custos, melhorar o lucro por ação, por exemplo. De qualquer das formas, as guidance para 2026, ou seja, as previsões de crescimento futuro, são boas e se as empresas cumprirem, eu vou estar mais confortável. Mas pronto, aqui a Pepsi é muito forte a nível de snacks, ok? Se calhar a empresa mais forte do mundo a nível de snacks. E aqui a Mondelez destaca-se muito a nível de chocolates, ok? Milka, Oreo, Toblerone, por exemplo. São marcas muito conceituadas, portanto eu queria muito manter. Mas lá está, não são empresas para eu reforçar nos próximos meses e estas aqui em baixo, algumas delas sim vão ser. Por isso vamos ver se estas empresas vêm aqui para lugares mais abaixo. Ora bem, de seguida temos aqui a Johnson & Johnson, mais uma Dividend King. Eu estou mais de 30% positivo nesta empresa e comprei há pouco tempo, o que baixou ainda esta percentagem. O Dividend Yield on Cost da minha posição está nos 3%, apesar de o atual da empresa estar nos 2,5%. É uma empresa muito sólida, muito bem diversificada, com atuação em diversas áreas da saúde, ok? Tem produtos farmacêuticos, tem dispositivos médicos e tem produtos de consumo. Isto aqui é algo que eu adoro na empresa porque diversifica muito bem o negócio. Como tem ali marcas bastante conhecidas, como a Listerine, por exemplo, garante à empresa também fluxo de caixa mais sólido. E essa vertente dá estabilidade à empresa, enquanto que as outras vertentes necessitam de mais alguma inovação, mas também pode dar ali algum crescimento adicional. É assim, acaba
acaba por ser uma empresa muito confiável, com dividendos consistentes e crescentes ao longo do tempo. Encaixa aqui muito bem na minha estratégia de rendimento e tem muita estabilidade. Há aqui estabilidade no meu portfólio. A empresa também recompra mesmo muitas ações. Tem um payout muito baixo. Portanto, é uma posição que eu gosto muito, mas apesar de tudo, por ter aqui algumas vertentes que podem ser mais cíclicas, eu não quero que a empresa vá aqui para os lugares de cima. Eu acho que ela está aqui com o peso certo no meu portfólio neste momento. Estou muito confortável com isto. Agora, temos aqui a Union Pacific, uma empresa que cumpre tudo aquilo que eu valorizo numa posição de dividendos, ok? Encaixa mesmo na minha estratégia na perfeição, eu sinto mesmo isso. Isto porque ela oferece diversificação, ok? Por causa do seu setor. É uma empresa ferroviária. É super defensiva e extremamente previsível. Uma verdadeira máquina. Ao longo do tempo dá-me sim garantias de que vai-me sempre pagar dividendos crescentes. Vai também ter sempre aquele crescimento não muito alto, mas sempre consistente. O fluxo de caixa é tão constante que a empresa tem ali uma divisão muito certinha de o que vai para recompras de ações e o que vai para dividendos. Algo que eu gosto muito do seu setor é que ninguém consegue passar por cima da infraestrutura que já existe na empresa. E como esta empresa que tem uma infraestrutura maior nos Estados Unidos, dá-lhe uma vantagem competitiva gigantesca, ok? Mais nenhuma vai ter a infraestrutura que ela tem. É aquela empresa que eu sinto que poderia estar facilmente em lugares muito mais acima, portanto, eu facilmente vou comprar mais ações da empresa nos próximos meses. Estaria mesmo super bem com isso. É aquela mítica empresa do podes comprar ações e podes dormir descansadinho durante a noite, porque dificilmente a empresa vai ser afetada por outras questões. É verdade que a maior parte do meu portfólio enquadra-se bem aí, mas esta aqui ainda mais, eu sinto isso. Depois entramos aqui na Lowe's, a empresa de retalho que eu escolhi para o meu portfólio, ok? É a única empresa verdadeiramente de retalho aqui. Ao longo dos últimos 20 anos, esta é uma das empresas no mundo que mais reduziu o número de ações em circulações através de recompra. A empresa retirou 2/3 das ações que existiam. Portanto, a tua participação, mesmo que a empresa não tenha crescido nesse período, cresceu muito. É uma empresa que vende principalmente materiais de construção, mas também vende artigos de decoração, por exemplo. O que eu gosto mesmo muito nesta empresa e fez com que eu a comprasse e a escolhesse no setor são as suas margens, ok? Se formos, por exemplo, olhar para o Walmart e para a Costco, tem margens muito pequenas. A Lowe's não tem. E isso permite à empresa crescer e recompensar o acionista de outras formas. A empresa tem crescido a ritmos mesmo muito bons. E entrou aqui no meu portfólio para diversificar e também porque está alinhada com a minha estratégia. De qualquer das formas, por ser de retalho, eu vou sempre querer que a empresa esteja em lugares mais abaixo do meu portfólio, tal como está agora. Pode subir aqui 2 ou 3 lugares, mas não muito mais do que isso. E bem, entramos agora aqui na última empresa que entrou no portfólio, a Visa. Ela dá-me aqui exposição ao setor financeiro, embora com um modelo de negócio diferente. Ela entra aqui exatamente por causa do seu modelo de negócio de sonho. Totalmente. Permite à empresa ter margens elevadíssimas. A sua margem operacional é de 60%. Como vocês puderam ver num vídeo que eu trouxe há pouco tempo, no top 100 a nível de market cap no mundo, é a empresa que tem as melhores margens, juntamente com a Mastercard. O histórico de crescimento dos fundamentos da empresa é completamente invejável pelas restantes empresas. Ela encaixa perfeitamente no meu portfólio. Ela é uma empresa de dividend growth. Isto porque eu espero que nos próximos anos ela cresça sempre o seu dividendo entre 15% e 20%. Tem um payout mesmo muito baixo, ali na casa dos 20%. Portanto, dá muita margem à empresa para recomprar muitas ações e retirar percentagens de 2, 3% por ano das ações em circulação, o que vai potenciar muito as posições que já existem. E é uma empresa incrível. Eu não tenho problemas nenhums em dizer que eu quero que esta posição suba aqui muitos lugares aqui no portfólio. Venha aqui para meio da tabela ou até aqui para top 6 e 7. É a única empresa que eu tenho que tem um dividend yield inferior a 1%, mas isso não me choca, até porque ela entra aqui para ter uma função diferente de algumas outras posições que eu tenho. E eu decidi escolher a Visa e não a Mastercard porque ela recompensa mais o acionista, é só por aí. Tem margens ligeiramente superiores. Para terminar, eu sei que isto aqui está um bocado exausto, mas eu também sinto que faz sentido fazer este enquadramento, porque são as minhas empresas, é a minha estratégia, e eu tenho que vos mostrar o porquê de elas estarem aqui. Eu tenho explicado muito esta estratégia nos últimos vídeos, mas também é importante eu mostrar o que é que estou a fazer, não é? E vocês perceberem qual é o peso das empresas que eu tenho no portfólio. Pode fazer com que ganhe mais sentido para vocês algumas posições que eu tenho. E bem, eu tenho aqui a Yum Brands, já com $840, estou também com quase 16% de valorização. É de longe uma empresa onde eu investi menos. É uma empresa de restauração, uma gigante no setor, ok? Ela tem marcas como o KFC, Pizza Hut e Taco Bell. Uma empresa muito sólida, com um modelo de negócio simples e previsível. Os restaurantes estão praticamente em todos os continentes. Tem contratos e royalties que garantem cash flow estável. A marca é muito forte, o suficiente para atravessar por crises, não é? Sem grandes impactos. A empresa tem um payout muito
muito baixo, se formos a ver. E ainda tem muita capacidade para expandir o negócio, ainda tem ali alguma escala. Esta empresa é quase dividend growth, em média tem crescido ali 9% do seu dividendo, é algo que eu gosto muito. Recompra muitas ações, portanto a empresa está 100% alinhada. Ela neste momento está em último lugar, mas poderia estar facilmente em lugares mais acima, ok? Eu gosto muito da empresa. A corretora onde eu tenho todas estas ações é a XTB. Também é a parceira oficial do canal Fairnalho e parceira oficial deste vídeo. A XTB é uma corretora regulada, supervisionada por entidades europeias. Tem presença física em Portugal e possui apoio ao cliente em português. O que é excelente para vocês resolverem qualquer questão que possa surgir no futuro. Para mim, algo que é muito essencial numa estratégia de longo prazo é termos uma parceira, uma corretora, que proteja os nossos ativos. E no caso da XTB, se ela falir um dia, as ações não entram nessa massa falida. Portanto, neste caso, as minhas ações vão continuar a ser minhas, porque eu sou o beneficiário efetivo. E nesse cenário vão poder ser transferidas para outra corretora ou para um banco. Posto tudo isto, eu posso vos dizer que o meu portfólio tem 3 categorias diferentes de ativos. Mesmo sendo tudo de dividendos, sinto que um equilíbrio entre estas 3 tipologias vai potenciar muito o meu portfólio no longo prazo. Bem, a primeira categoria é Dividend Growth. Posições que deverão aumentar o dividendo nos próximos anos a um ritmo superior a 10% ao ano. Apresentam payouts baixos, inferiores a 40% e tendem a recomprar muitas ações, além de manterem um crescimento alto do negócio. Depois a segunda categoria é só dividendos. Aqui entram empresas totalmente maturadas, com um longo histórico de aumentos consecutivos de dividendos, pagam por norma entre 2% e 3% ao ano, têm um payout entre os 40% e os 70% e mantêm ainda alguma margem para investimento e para eventuais recompras de ações. Têm um crescimento muito equilibrado e consistente ao longo dos anos e, por norma, são as empresas mais defensivas do mundo. Depois, para terminar, temos a categoria de High Dividend Yield. Estamos a falar de empresas que pagam dividendos mais elevados, normalmente entre os 4% e os 7%. No caso da minha carteira, acredito que continuam a ser dividendos sustentáveis. Nesta categoria entram os meus REITs. Como sabemos, são obrigados a distribuir cerca de 90% de lucro tributável, pelo que é normal apresentarem yields mais elevados. Já nas restantes empresas com dividendos mais altos, o facto de pagarem mais está muitas vezes relacionado com o maior risco percebido pelo mercado. Normalmente são empresas que podem ter previsões de crescimento mais reduzidas, nulas ou até cenários de ligeira contração, o que acaba por pressionar o preço da ação e aumentar o dividend yield. Portanto, as empresas que se enquadram no dividend growth são a Zoetis, a Visa e a Lois. As empresas que se encaixam só em dividendos são a Coca-Cola, o McDonald's, a PepsiCo, a Procter & Gamble, a Johnson & Johnson, a Union Pacific e a Yum Brands. Apesar de que a Yum Brands está aqui num meio termo entre dividend growth e dividend. E depois as empresas de high dividend yield são a Altria, a Realty Income e a Vichy Property. E bom, vamos olhar agora aqui um bocadinho para o meu fluxo de caixa mensal e para o meu rendimento passivo. E eu neste momento orgulho-me muito do que já atingi e de ter já esta visão anual. Estou praticamente nos $1000 anuais em dividendos. Claro que ao longo do ano, com os aportes mensais, devo ultrapassar esse valor com alguma margem, pelo menos é essa a minha previsão. Estou aqui a receber em média $80 por mês. Basicamente, eu com 4 anos e meio de trabalho, estou a receber praticamente 15 salários e só trabalho 11 meses. O que é mesmo incrível, eu gosto de pensar dessa forma. É como se fosse, digamos que um subsídio extra, o subsídio da Páscoa, por exemplo. A par do subsídio de Natal e o subsídio de férias que já existem. De qualquer das formas, como vocês podem ver, eu tenho aqui 4 meses mais fracos, é fevereiro, maio, agosto e novembro, porque eu já só tenho aqui 3 empresas que me pagam nestes meses. É algo que eu ainda preciso de analisar com calma, tentar perceber se há alguma empresa que pode encaixar aqui, mas lá está. O objetivo também não é adicionar uma empresa só por causa disto, tem que fazer sentido, tem que estar enquadrada. E é algo que eu com o tempo vou ver como é que vou fazer, ok? De qualquer das formas, vou reforçar bastante aqui o Realty Income, que já me vai aumentar o valor que eu recebo nestes meses. Bem, para terminar aqui a analisar o meu portfólio, temos aqui outra visão das minhas 14 posições. Como podem ver, temos aqui o montante que cada empresa me paga por ano, neste momento. E algo muito interessante é que está aqui a média de crescimento de dividendo das minhas empresas nos últimos 5 anos. E como podem ver, anda aqui entre os 4% e os 16%. Claro que aqui a Altria já está só nos 3,8%. Ela já tem um dividend yield muito alto, portanto já não precisa de crescer muito. Isto é algo que eu gosto muito, porque demonstra que as minhas posições
ações são saudáveis e que tendem a continuar a aumentar o dividendo pago por ação por ano. É exatamente isso que eu pretendo, ok? Fluxos de caixa crescentes anualmente. E podemos ver aqui também que, em média, o crescimento do meu portfólio anda nos 6% por ano. Algo que eu também gosto muito aqui deste site é aqui o dividend yield da carteira, não é? Está nos 3,38%. No entanto, aparece sempre aqui em baixo de cada posição o dividend yield on cost. E o dividend yield on cost da minha carteira é 3,8%. Portanto, o dividend yield real do valor que está investido, nas posições abertas, neste caso, é 3,8%. E o dividend yield atual é 3,38%. Como podem ver aqui, por exemplo, só em Realty Income eu tenho 5,74% de dividend yield on cost e o dividend yield atual é 5,84%. Isto porque a minha posição está 20% positiva. E como podem ver, em grande parte das empresas eu tenho um dividend yield on cost superior ao dividend yield, porque as posições estão positivas. Só aqui na Vichy Properties é que não. Eu, portanto, se comprar agora ações da Vichy Properties, o meu yield on cost vai subir. Portanto, pode ser uma possibilidade. Por exemplo, aqui na Altria o yield atual é 6.10 e eu tenho 7.13, muito bom. Na Pepsi tenho 4% de dividend yield. Na Johnson & Johnson, que está nos 2, eu já tenho quase 3%. Aqui na AM Brands, por exemplo, tenho um yield on cost acima de 2% e só tenho 1.78. Pronto, vocês têm aqui o Big Picture e conseguem fazer aí as comparações e ver como é que eu estou nesse sentido. Eu espero é daqui a 5 anos eu estar aqui com o dividend yield do portfólio nos 3% e o dividend yield on cost estar nos 6%. Isso aí é o que eu quero. Mas bom, eu encerro assim o meu vídeo. Eu sei que ele é muito grande, mas também é necessário, porque eu fui falar individualmente de cada posição que tenho e eu não vou falar das empresas que eu tenho em 10 segundos em cada uma, ok? Não faz sentido. Espero ter contribuído para vocês perceberem melhor em que ponto é que eu estou, como está organizado o meu portfólio, o porquê de eu ter estas empresas. Deixem o vosso like e comentário. É muito importante para mim que este vídeo seja divulgado e isso vai ajudar muito nesse sentido. Subscrevam o canal e ativem o sininho. Todas as quartas-feiras tem saído um vídeo, vocês não podem perder isso. Eu ainda não falhei, ok? Comecei em outubro e estou super consistente, tanto a nível de investimentos como a nível de criação de conteúdo. Para quem não sabe, eu faço 2 vídeos curtos por semana no Instagram e no TikTok. Por isso, passem lá e subscrevam os canais. É @FireNalho em todas as plataformas. Tenho vários vídeos no canal onde explico a nível teórico todas estas vertentes e tudo isto que eu falo acerca da minha estratégia de investimento. Isto está lá mais ao detalhe, ok? Peço-vos que explorem esses vídeos. É muito importante para mim. Estou também diariamente nos chats do ES Club, ok? Todos vocês podem entrar de forma gratuita. O link está aqui na descrição. Apareçam, façam perguntas, interajam. Eu vou estar lá a trocar algumas ideias, a minha opinião. Vocês colocam a vossa e estamos ali a debater de forma saudável essas questões. É super positivo para crescermos todos. Fazemos também chamadas e há ali outro tipo de conexão com vocês, por exemplo. É lá onde eu aprendi muito e fiz muitas amizades. Hoje falo diariamente com alguns amigos que conheci lá. E isso vai fazer toda a diferença a longo prazo, porque vocês terem um networking com pessoas que têm os mesmos objetivos de vocês é incrível. Obrigado por tudo. Este vídeo foi uma autêntica pomadinha da boa e eu conto com vocês infinitamente, meus grandes irmãos. Fui!